que é o já tradicional ataque de xenofobia, a postura mesmo, né, eleitoral da turma aqui do Nordeste, né, e carregado exclusivamente de preconceito, né, um preconceito histórico, estrutural na sociedade brasileira, né, que é algo que a gente precisa confrontar de frente. Um dos monstros que estão no nosso armário aqui, que a gente precisa encarar de frente. A xenofobia com a região Nordeste é uma delas, Fred. A gente tem esses momentos que a gente sabe que vai confrontá-lo e o fim das eleições normalmente são um ponto tradicional dessa desgraceira, né, que é a xenofobia. Celso, e como boa parte do que vem dessa extrema-direita Na tem. base da mentira. Tem duas coisas assim fundamentais, né? Ou três até, que norteiam esse tipo de ataque. A primeira, a essência. Tá? A essência supremacista, que é algo que baseia esses regimes. Achar que um grupo, É melhor que o outro. uma determinada raça, um determinado grupo, seja geográfico, como se coloca aqui, é melhor do que o outro. E eu acho engraçado que se dizem patriotas, andam com a bandeira do Brasil e esquecem que ali naquele círculo azul, 9 estrelinhas dali são do Nordeste, né? Então, são patriotas, mas não para o Brasil todo. 1/3 dos estados e 1/4 da população. São patriotas até a primeira página, né? E, Celso, a essência é essa, mas também tem método. O método da segregação, o método da divisão, e um método até para criar a cama e o roteiro para uma derrota, né? Para uma eventual derrota, além das questões de urna, de tudo, mas os que não entram nesse ponto para dizer que a parte que produz do Brasil é Bolsonaro e os pobres coitados, dependentes de programas assistencialistas, eles são eles que mantêm Lula no poder. O que me assusta, Celso, eu vi um stories hoje, uma sequência de stories, que começa reclamando da xenofobia. São 4 stories. O primeiro é reclamando da xenofobia. Os outros 3 é repetindo tudo o que os ataques xenófobos fazem. Né? Tipo assim, não vamos ter xenofobia, não, o país é um só, e não é porque é um povo miserável, que acessa migalhas, bababá. É uma falta assim de senso absoluta, né? Mas é tudo plantado, Celso. Porque há uma preguiça gigantesca de você, por exemplo. Eu sei, aquele mapa que circula, porra, é um mapa que a Globo coloca ali para você clicar, para você ter uma visão. E a partir dali você pode até fazer outras análises. É um mapa simplório, é o mapa do primeiro recorte. Você olha, cada estado tem uma cozinha. A gente aprendeu isso, veio das eleições. A gente citou isso no programa ontem, das eleições norte-americanas, né? Exatamente. Até a gente usa azul, não usa verde, não usa amarelo. Podia usar amarelo, que é a cor do Bolsonaro. A gente usa até o azul e o vermelho fica bem norte-americano o conceito. Mas existe um outro mapa, que é o mapa quando você pega por cidades, que você vê que o azul e o vermelho, eles se misturam por completo. Por completo não, por completo é exagero, mas eles se misturam, eles se fundem, tá? Não no E Nordeste. assim como... Não, no Nordeste. Veja só, Maceió fica azulzinha quando você entra por cidade. Mas, por exemplo, Pernambuco, 183 municípios, Só um não é, isso. Santa Cruz, e o parênteses foi Santa Cruz do Caparibe. É um comentário, aí o cara colocou assim, porque lá, um cara que escreveu, foi José Matheus, da Folha, que colocou esse gráfico de Pernambuco, que é muito curioso, que só um município, Santa Cruz do Caparibe, teve Bolsonaro à frente de Lula. Aí o primeiro comentário do cara era, porque lá eles não ficam ligando para auxílio disso, auxílio daquilo, lá eles só pensam em trabalhar e blá, blá, blá. Assim, ou seja, já dizendo que todo o resto não faz nada e que lá trabalha, que como trabalha o cara... Aí eu olhei assim, me incomodou de um jeito. Aí eu fui lá no site do governo,
Aí colei embaixo, achei o dado, botei o dado e botei o linkzinho. 15.948 famílias de Santa Cruz do Capibaribe recebem o Auxílio Brasil. Bom, botei logo assim, porque o cara disse que é diferente. Aí, existe um outro motivo para ter tido lá, mas não porque lá as pessoas trabalham. Porra, vai tomar no cu. Assim, é enraizado, Fred. É o piloto automático de dizer, foi Bolsonaro, então é lá porque a galera trabalha, lá é porque não precisa disso, lá é porque, como você falou, a questão supremacista, lá é porque a galera é superior. 2018 já tinha dado esse resultado lá também, viu? Foi a única cidade mais bolsonarista da cidade. É pela segunda vez, e obviamente nem existia Auxílio Brasil em 2018. E aí... Aliás, Fred, rapidinho, eu passei para Rodrigo um link da BBC que mostra bem por estados, é bem legal, você escreve o nome do estado e aparece exatamente os municípios pelas cores de cada... Esse segundo mapa, né? Eu até passei para Rodrigo as imagens aí também, esse segundo mapa, ele mostra, por exemplo, que de fato o Nordeste tem uma pouca penetração azul, mas que no eixo ali da produção rural brasileira, Mato Grosso também não tem penetração vermelha. Tá? São os dois núcleos, mas esse é o mapa mais básico, tá? Esse é o mapa básico, é o que circula por aí. Tá? É o mapa... Detalhe, alguns circulam sem Minas Gerais, tá? Que é ainda a escrotice da escrotice. A turma bota Minas Gerais azul, né? E para ficar bem focado ali no Nordeste e no Norte. Tem um escroto, tem um carinha hoje que nem mora por aqui, que foi o escroto mor hoje sobre esse tema. E aí, o outro mapa, como eu estava dizendo, Celso. Rodrigo, coloca o Mato Grosso aí que o Fred está falando, só para a gente olhar. Escreve ali em cima, ó, Mato Grosso. Ele mostra, né? Você vê, Mato Grosso ele tem poucas penetrações, né, vermelhas. E já saindo um pouquinho já para uma área, né, mais de fronteira, já é uma outra linha. E esse é o núcleo duro geográfico de Bolsonaro. Não são os grandes centros, não é onde está a produção do PIB, o Brasil pulsante, que é o que alguns tentam fazer acreditar. Mas isso é mais território do que gente. Isso, no Brasil pulsante, Cássio, no Brasil pulsante é dividido. E eu até fiz hoje... mais em território do que gente. Esse azul todo não é uma população significativa. Isso, até porque esse é o Brasil rural, né? No Brasil pulsante, que ele fala de superprodução de PIB, não é assim. E aí eu tive o trabalho de pegar as 10 cidades com o maior PIB do Brasil, somei todos os votos de Bolsonaro e de Lula nas 10 cidades de maior PIB do Brasil. Lula tem 10 milhões de votos e Bolsonaro 8 milhões e 500 mil. Ou seja, o primeiro argumento lá de Constantino de que nós produzimos o PIB, eles recebem o PIB e eles têm a escolha. Não é a verdade. Das 10 maiores cidades do PIB nacional... Quando o cara diz isso, 10 milhões de chega votos. onde, irmão? Ele está querendo chegar onde? De que o voto de alguém deveria valer 2. De que o assistencialismo, de que nós somos dependentes do assistencialismo. Sim, mas beleza. Mas o que é que ele quer dizer? Que não é para ter assistencialismo, então deixa esse povo morrer? Ou então quem não tem assistencialismo o voto vale 2? Eu fico pensando o que é que esse cara... Onde quer chegar com esse papo? Curiosamente, Cássio. Clica no Rio Grande do Sul, Rodrigo. Rio Grande do Sul. Escreve lá em cima, Rio Grande do Sul. Curiosamente, né? Bolsonaro teve que aderir ao próprio, né? Olha aí, ó, como é Rio Grande do Sul. Os Pampas, todos vermelhos ali, que é a área dos Pampas. Ou seja, por que não estão? Por que não está? Por que Constantino não vem dizer o que é que acontece na região do Rio dos Pampas? Do Rio Grande do Sul. Por que não vai falar do sul do Rio Grande do Sul? Sabe o que ele ia dizer, Fred? Sabe o que ele ia dizer? É culpa do Uruguai. É o Uruguai que vai... Influência. Por que não? Tá? Por que não falar desses brasileiros brancos colonizados pela Alemanha, tá? Ricos, produtores rurais, de vinhos, de uva. Cadê? Industrializados, blá, blá, Industrializado. blá, blá. Tá?
Henrique Oliveira fala que o mapa do Rio Grande do Sul engana, a região mais vermelha é menos povoada, mas é isso. São os Pampas. É a parte mais rural que eu falei. São os Pampas. Agora, Porto Alegre é vermelha. Porto Alegre venceu o PT. Porto Alegre venceu o Lula. Tá? Se o Rodrigo acertar Porto Alegre aí, se o Rodrigo clicar em Porto Alegre aí. Não, pô, escreve lá em cima. É maior que eu dou um prêmio do Beto Nacional para ele. Se ele nesse meio aí acertar Porto Alegre. Fred, escola agora. É rapadura agora. Desce aí, desce. Tá marcado, ele não tá acertando para clicar? Não, mas é porque vai aparecer embaixo os percentuais. Pode descer. Olha a vitória de Lula com 10 pontos de diferença. 10 pontos de diferença em Porto Alegre. Tá aí, capital do Rio Grande do Sul. Cadê a galera para criticar a capital do Rio Grande do Sul? Por que não? Eu vou falar por dedução até. É possível que essa votação tenha sido maior, talvez, ou muito próximo do que a de Aracaju. Para dar um exemplo, porque a população de Aracaju é menor. Eu não sei quanto é que foi a votação, se posso estar falando uma grande besteira, porque Aracaju acho que não tem 1 milhão de habitantes, né? Mas talvez não tenha sido tão maior do que isso. Vou colocar aí, pô. Escreve aí Aracaju que aparece. Mas vamos ver. Está 412. Penetração importante de Bolsonaro. 176 mil. 176 mil, pô. Porto Alegre contribuiu 3 vezes o que Aracaju contribuiu. Só para dar um exemplo. Isso. Exato. Bota São Paulo aí, Rodrigo. Coloca São Paulo. O pessoal está querendo saber qual é esse site. É da BBC. Rodrigo, coloca depois o link aí no chat para a galera acompanhar, se quiser. Olha, São Paulo. E aí... Ô, Rodrigo, volta ali para São Paulo Estado, tá? Para a gente ver aquele desenho de São Paulo Estado. Olha aí. Você vê ali, aquela região ali, ó, no entorno... É aí que definiu o primeiro turno. Não, a região do entorno de São Paulo ali. Toda a região metropolitana em vermelho. Grande São Paulo, né? É gente pra caralho morando ali. Olha só, metade da população do estado. São Paulo tem 40, PIB, mais de 40 milhões e 20 milhões estão ali. O PIB brasileiro ali é nervoso pra caralho. É produção. O cara que diz que a turma que produz o PIB vota em Bolsonaro e os dependentes do auxílio não votam, tá aí, ó. Aquele vermelhinho ali. Aquele vermelhinho. Rodrigo aproxima o máximo. Essa mancha vermelha, Fred. Quinto. Isso. Não, Rodrigo, é o máximo ali dessa área aí de. Né, não, Rodrigão, São Paulo capital, São Paulo capital. Não. Aí. Tá. Essa áreazinha aí. Pode ser paulista. Pode ser paulista. Essa área aí. Tá? Um antigo reduto do PT, inclusive. Tá? Mas a produção do PIB é violentíssima. Indústria aí, meu amigo. É maior que muito estado aí, viu? Muito. Tem corrida de Fórmula 1 aí, pô. Exatamente. E aí é isso. Então, E a maior capital do Brasil, pô. Uma das maiores do mundo, pô. E aí não tem essa discussão. Quer discutir o do Nordeste? Discute o Nordeste, mas vamos discutir todo mundo. Vamos discutir os galeguinhos de Porto Alegre, os industriais de São Paulo. A turma do interior, lá do Centro-Oeste. Isso. Exato. Agora, chorar desse jeito não vai adiantar, não, meu irmão. Assim, não vai adiantar. Calma, vai na calma que é quente, né, mas não tem essa resenha, né? Só, a gente não tá aqui. Eu tô há 4 anos aqui sendo o contrário a Bolsonaro, tentando tirar no voto, tentando apontar coisas que eu discordo dele, acho que poderia ser muito melhor, e obviamente que poderia ser melhor. E é isso, velho. Tô democraticamente tentando ganhar de Bolsonaro, levar Bolsonaro à derrota. É do jogo, agora o cara fica com esse chororô já aí. E é por isso que eu tô falando. Considerando que esse chororô não leva a lugar nenhum, o que é que o cara quer? O que é que uma pessoa quer quando dizer isso aí? Que o voto valha menos? Que deveria ter um mínimo para a pessoa votar? É esse tipo de... É a falta de pudor total de ser supremacista? Eu queria saber, porque eu tô começando a achar que em algum momento alguma figura dessa vai perder o limite ali do pudor e vai falar, é isso mesmo. Eu acho que como aquele ex-zagueiro, como o ex-zagueiro lá, Fabrício, que falou que tem que passar um carro por cima da cabeça das pessoas. Não, absurdo total. Aliás, está sendo processado.
Um ponto também, Cássio, é achar que, aliás, é tão estúpida esse tipo de afirmação vindo do Constantino, porque ele acredita que é um grupo de pessoas ricas que está escolhendo Bolsonaro, quando boa parte da população brasileira, ela é pobre. Tem muitas pessoas que são... Porra, bicho, o cara botou mato que... para nordestino comer, porra. Assim, meu irmão, o cara pisou na cabeça, o cara chama o tempo todo, fala assim... Eu não consigo achar por que alguém gostaria. Eu queria saber por que alguém gostaria de Bolsonaro. Não tem muito motivo, não, porra. Não tem muito motivo. Assim, a votação dele ser dessa forma, assim, é porque ele fez por onde, velho?